Livro do profeta Oséias, capítulo 1. Vamos ver a partir do verso 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei, pelo sangue de Jezreel, a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém a casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. E disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Capítulo 3, verso 1. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata, e 1,5 homem de cevada. Ele disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal, ou ídolos do lar. E depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Pai, mais uma vez, pela tua misericórdia, nos congregamos neste lugar e nos colocamos debaixo da autoridade do teu trono e do teu nome. E também, Senhor, esperamos e contamos com a tua infinita misericórdia. Senhor, livra-nos de qualquer pensamento, de qualquer posição que possa ofender e entristecer o teu Espírito. E nos ajude a todos que estamos aqui nessa sala. Permita, Senhor, e nos leve a isso, de estarmos todos assentados. Não somente os que ouvem, mas a boca que fala. Que todos nós nos assentemos aos pés do único Mestre. O único que pode nos ensinar. O único que pode nos discipular. O Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito.
Senhor, mais uma vez, nesse dia nós queremos lembrar o teu grande amor. E para tanto, Senhor, pedimos aquela capacitação que vem só de Ti. Para os ouvidos que ouvem, para a boca que fala. E que ao chegarmos ao final, Senhor, de mais esse momento diante do Senhor e diante da Tua palavra, se a Tua nuvem descer sobre nós, é o que nós desejamos. Senhor, leva os Moisés e os Elias e nos deixe ver Jesus somente. É a nossa oração, a nossa súplica, no nome que é sobre todo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de prosseguir o mesmo sentimento que nós falamos ontem à noite, né? E eu confesso para os irmãos que a minha parte talvez seja, a minha palavra seja a mais leve, né? Vou deixar os pontos mais pesados para os outros irmãos e quero falar para os irmãos como se eu estivesse falando para os iniciantes, né? E ainda que esse assunto será para toda a vida e para toda a eternidade. O cântico que nós cantamos ontem à noite fala sobre o amor de Deus. Eu espero poder ler para os irmãos depois aquilo que o irmão escreveu no inglês, né? Que é muito bonito. E ele fala que nós vamos cantar isso por todas as eras, pelas eras das eras, sobre o amor de Deus. Então, irmão, eu tenho tido um encargo, né, do Senhor, eu creio que é dele, porque todas as vezes ele tem me conduzido a levar os irmãos a pensar junto comigo, né, sobre esse tema tão maravilhoso, e é o tema que nós sabemos que a palavra de Deus diz que vai perdurar para sempre, né? Um dia não precisaremos mais da fé, nem da esperança, mas o amor, né, não tem como passar, porque nosso Deus é amor. E hoje eu queria utilizar esse livro do profeta Oséias, não sei quantos irmãos que realmente têm tido um bom entendimento desse livro, mas nesse escrito do profeta Oséias, a gente tem é como se fosse o apóstolo João do Antigo Testamento. Alguns acreditam que é assim. O profeta experimentou alguma coisa tão profunda com respeito ao amor de Deus. E eu sei que o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro é bem, vamos dizer assim, não é tão difícil de se entender. Mas é lamentável que nós não prosseguimos em todos os capítulos para entender o que o Senhor queria dizer através desse livro maravilhoso. Os irmãos sabem, o primeiro capítulo tem uma expressão muito estranha. É que o Senhor manda que o servo dele, o profeta, ele vá e toma uma mulher de prostituição. Ou seja, o profeta de Deus tem que procurar uma prostituta e casar com ela. Meus olhos acham que não quer parar de sair lágrimas, não sei, eu quase não choro. Tem esquisito. Tem uns irmãos aí que estão reclamando de mim. Tem um que, a última vez que eu falei, irmão, Deus, você criou um problema tremendo para nós aqui. Eu levei um susto. Aí, o que foi, meu? Eu falei, não, você está causando desidratação no povo. Está todo mundo saindo daqui direto para o soro. Mas ainda bem que meu olho direito não tem tanto problema não, que fica lacrimejando e tal, e não me atrapalha porque eu não enxergo dessa vista. É bom os irmãos saber, porque se ficar desse lado meu aqui é um perigo, eu bato nas pessoas porque eu não enxergo. Mas irmãos, olha, deixe-me falar bem simplesmente para os irmãos. Eu preciso ler muitos versículos do capítulo 4 para frente, muitos. O Senhor, ele quer mostrar para o profeta Oséias, e os irmãos sabem, ele está profetizando para a tribo de Israel, para as 10 tribos de Israel, né? Talvez para aqueles que não estejam familiarizados, na época de Roboão, né?
houve uma divisão do povo de Israel. Então ficaram 2 tribos, Judá e Benjamim, na posição correta, e 10 tribos saíram com Jeroboão. E lá estabeleceu lá lugar de culto, estabeleceu sacerdotes que não eram da tribo de Levi, né? Levantou lá bezerros e uma coisa totalmente contaminada desde o início. Então aquelas 10 tribos se afastaram de uma maneira assim drástica do propósito de Deus. E eles foram dizimados, né? Quando a Síria veio, os levou e eles, realmente o resultado foi muito sério. E o profeta Oséias está falando, advertindo, ele é um profeta pré-cativeiro, né? Ageu, Zacarias e Malaquias são os profetas do pós-cativeiro. Mas esse aqui, ele está falando para essa nação de Israel, que estava numa situação terrível de erro. E quando nós vamos ler do capítulo 4 para frente, a descrição que o próprio Deus dá do que estava acontecendo no meio daquelas 10 tribos é uma coisa assim lamentável. E tudo isso, irmão, com uma finalidade. O Senhor quer revelar para o profeta, não é? E para todos os filhos dele de todas as eras, como é o amor dele, quão grande que é o amor dele. Então, em primeiro lugar, ele manda o profeta fazer uma coisa totalmente estranha, absurda, que ele fosse e tomasse uma mulher de prostituição. Para exatamente mostrar que quando ele buscou o seu povo, a característica desse povo é um povo de prostituição. E ele então gerou filhos com aquela mulher, né? Primeiro um filho, depois uma filha, depois mais um filho, e os nomes são negativos, né? Nomes que entristecem, não meu povo, né? Julgamento, desfavorecida. E aí, irmãos, um novo quadro. Capítulo 2, ele dá uma explicação do que estava acontecendo, o que essa mulher que tinha sido desposada, como na figura do profeta, aquele povo que tinha sido desposado pelo Senhor, que o Senhor tomou como esposa, né? Prostituta, né? Envolvida com esse tipo de prostituição espiritual, né? Principalmente nesse aspecto. Então agora ele traz esse povo e novamente esse povo vira as costas para ele. Exatamente na figura que aconteceu com Oséias e Gomer. E aí tudo indica, né? Eu não posso dizer para os irmãos com toda certeza, né? Eu acho que talvez outros irmãos possam dizer com mais segurança, mas que entre o capítulo 1 e 3 você tem essa descrição aqui do capítulo 2, que eu não vou ler para os irmãos, depois você pode ler, mas aí novamente o Senhor disse ao profeta, né? Disse-lhe o Senhor, vai outra vez. Então não parece que essa mulher é a mesma. Ele diz, vai outra vez e ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera. Eu já vi alguns pregarem, já vi alguns anunciarem que é a mesma. É a mesma prostituta chamada Gomer que ele levou para casa, casou com ela, gerou filhos, e ela virou as costas e foi embora, foi viver com outro homem. Por quê, irmãos? Porque o Senhor queria mostrar para aquele povo que é isso que meu povo está fazendo comigo. Mas agora, pela segunda vez, o Senhor disse, mas vai lá atrás daquela mulher, daquela prostituta que você tirou e que você casou com ela, deu seu nome para ela e você gerou filhos com ela, vai lá, agora está vivendo com outro homem, ela está adulterando de novo, mas vai lá e enfia a mão no bolso e gasta o seu dinheiro e compra ela de volta. Tudo indica que ela estava sendo vendida como escrava. A situação de degradação dela era pior, porque agora estava sendo vendida talvez numa praça pública. E ele foi lá e, como o Senhor ama os filhos de Israel, vai outra vez e compra. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. Mas para o Senhor mostrar, não é? O amor dele com o seu povo. Agora, irmão, isso são as 10 tribos. Estava numa posição totalmente errada. Então eu quero ler com os irmãos, e depois eu gostaria de a gente ler todos esses versículos. Espero que os irmãos realmente me entendam. Se não me entender, por favor, quando acabar, me procure, né? Porque a gente fala uma coisa dentro de um contexto, a pessoa entende no outro. Né? Isso acontece muito. Né? E para você entender o que nós estamos querendo dizer com isso aqui. O Senhor agora, a partir do capítulo 4, irmão, vai começar a fazer uma descrição do que ele queria dizer desse povo que estava vivendo uma vida de adultério,
que havia virado as costas para ele, que havia o abandonado, e qual era a situação deles. Irmão, é uma situação assim terrível. Se nós pudermos escrever tudo que o Senhor falou aqui, é de assustar qualquer pessoa. Então eu vou pegar um nome aqui, que é o nome de Efraim. Os irmãos sabem, nesse contexto do livro de Oséias, Efraim também é o mesmo nome para as 10 tribos de Israel. Os irmãos sabem, as 10 tribos foram chamadas de Israel e as 2 tribos foram chamadas de Judá. E nesse livro mesmo o Senhor promete, e ele anuncia que um dia ele vai juntar as 10 tribos com as 2 tribos. Isso vai acontecer. Porque as 10 tribos foram dizimadas, né? E depois os outros foram levados para a Babilônia, voltaram 50 mil. 1.950.000 ficou lá. E hoje o Senhor está juntando esse povo todinho, de todos os 4 cantos da terra. Não, irmão, um troço assim fora do comum, maravilhoso, de tirar lágrimas. Como é que o Senhor está chamando, tocando a trombeta? O irmão Haroldo falou que nós estamos aí na boquinha da coisa acontecer, irmão, é verdade. Né? Se a festa das trombetas está no processo de cumprimento, porque tocar a trombeta é para juntar o povo de Deus, é para despertar os que estão dormindo. E o Senhor está tocando a trombeta e o povo dele está levantando a sepultura, que são as nações. Então, sendo juntados em Jerusalém. Irmão, o próximo passo é a festa da expiação, né? Que o irmão falou. E aí você vai ver o seguinte, que a festa da expiação é o arrependimento da nação de Israel para crer em Jesus como Messias. Irmão, quão perto nós estamos? Quão perto? E a palavra de Deus diz, eles só verão, eles só se arrependerão e crerão no Messias quando o Filho do Homem descer nas nuvens com poder e glória. E eles verão o sinal do Filho do Homem no céu. Alguns acreditam que é a cruz. Mas, irmão, isso acontece depois da tribulação. Só depois da tribulação, depois daqueles dias da tribulação, é que vai aparecer. O Senhor está descendo agora das nuvens para o Monte das Oliveiras. E naquele momento eles vão ver aquele a quem eles traspassaram. Então, irmãos, a descrição que o Senhor vai dar desse povo, da situação deles, né, é com respeito a Israel, as 10 tribos de Israel. Eu vou ler com os irmãos e procure entender. Quando ele fala Efraim, ele está se referindo às 10 tribos. As 10 tribos. Então vamos ler alguns versículos. Vamos começar com o capítulo 5. Verso 3. E aí eu quero pedir aos irmãos o seguinte, que cada irmão, cada irmã só pensasse que isso aqui é a descrição que o Senhor está dando de um irmão em Cristo que está vivendo e praticando essas coisas aqui. Entendeu? Não as 10 tribos, mas que você imagine o seguinte, que o Senhor está falando, esse é um irmão. Porque aqui nós estamos falando, irmão, do povo de Deus. Não estamos falando de uma nação gentia e incrédula, estamos falando do povo de Deus. Aqueles estavam debaixo do pacto da aliança de Deus com Abraão. Está vendo? Então a descrição do Senhor é, verso 3, com esse Efraim, Israel não está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim. Israel está contaminado. Então, Efraim, Israel aqui, mesma coisa, não tem diferença. Verso 5, a soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Vamos somando aí as qualidades que o Senhor está dando. Verso 12. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. De vez em quando ele dá umas ferroadinha também nas 2 tribos de Judá e Benjamim. Mas a palavra é especificamente para as tribos de Israel, as 10 tribos. Verso 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal que o acudisse. Mas ele não poderá curá-los, nem sarar as suas chagas. Não sabe? Você vai lendo aqui, você vai entendendo. Eles não estão procurando o Senhor, vai procurar, não é? É o que ele está falando. Se dirigir à Síria para pedir ajuda. Verso 14, porque para Efraim serei como leão, e como leãozinho para a casa de Judá, e eu mesmo os despedaçarei, ir-me-ei embora, e arrebatá-los-ei, e não haverá quem livre. Capítulo 6, verso 4. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Está vendo, irmão? O amor, a descrição deles. Verso 10. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim.
Israel está contaminado. Capítulo 7, verso 1. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, por dentro há ladrões e por fora rouba a horda de salteadores. Capítulo 7, verso 11. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam ao Egito e vão para a Síria. Capítulo 8, verso 11. Olha só, irmãos, esse aqui é muito sério. Porque Efraim, 8:11, multiplicou altares para pecar, e estes lhe foram para pecar. Multiplicou altares para pecar. Acho que nessa altura aqui, essa pessoa já tinha sido excluída e mandada embora. Né? Uma prática dessa, né? Sem dúvida, né? Aquele irmão que eu falei para você pensar, que está enquadrado aqui dentro. Verso 11, capítulo 9. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Verso 13, Efraim, como planejei, seria como tiro, o plantado no lugar aprazível, mas Efraim levará seus filhos ao matadouro. Verso 16, ferido está Efraim, secaram-se as suas raízes, não dará fruto, ainda que gere filhos, eu os matarei, os mais queridos do seu ventre. Capítulo 10, verso 6. Também o bezerro será levado à Síria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame, Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. Capítulo 11, verso 9. Desculpe, verso 12. Efraim me cercou por meio de mentiras e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. 12:1. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia, mas multiplica mentiras e destruição, e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Verso 14. Efraim muito amargamente provocou a ira, portanto o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. 13:1. Quando falava Efraim, havia tremor, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. E agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obras de artífices, e dizem, sacrificai a eles, homens beijem bezerros. Capítulo 13, verso 12. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado. Que descrição, irmãos. Isso é o que o Senhor está vendo. Ele está descrevendo o que ele vê. Se você ler o livro, nos contextos aqui, que não dá para a gente, não tem tempo para ler, é muito pior do que o que nós acabamos de ler. Irmãos, o que eu queria dizer para os irmãos antes de mostrar o coração de Deus nessa situação, é lembrar os irmãos o seguinte, que não estamos com isso querendo dizer que nós temos que passar a mão na cabeça de uma pessoa que está pecando, de um irmão que está em pecado, de um irmão que está errado. Não é isso. A questão toda é o espírito com que nós fazemos isso. É o espírito com que nós fazemos isso. Paulo, ele diz claramente em Gálatas capítulo 6, ele diz assim, se algum irmão foi apanhado em alguma falta, vós que sois espirituais. Não é para qualquer um, não. Tem irmão que acha que ele pode se meter a corrigir os outros que estão errados. Não pode, não. A palavra no grego, quando diz se algum irmão foi apanhado em alguma falta, os estudiosos dizem, é se algum irmão sair do trilho. É aquela figura, naquela época acho que não tinha trem, não, né? Acho que não tinha trem. Mas é como sair do trilho. Né? Nós sabemos hoje o trilho do trem.
O trem descarrilhou. Então, se o irmão ele está andando, ele saiu, ele diz, vós que sois espirituais. Então não é tarefa para qualquer um. Não está aberto para qualquer irmão abrir, levantar e falar sobre. Não, é para os espirituais. Ele diz, vós que sois espirituais e caminhai o tal, com espírito de mansidão, para que também não sejas tentado. E certamente no mesmo pecado que ele caiu. Irmão, a igreja hoje está doente. A igreja hoje está doente, está machucada, está ferida, por causa de irmãos que eles não combatem o pecado, eles combatem o irmão. É como naquela figura que um dia eu estava falando para os irmãos, e eu quis chocar os irmãos, falei, irmãos, hoje eu vi uma notícia na televisão, que lá na luta contra o Iraque, lá os americanos, não é? Na verdade, não era a verdade, eu estava inventando uma história para eles, depois eu corrigi. E eu disse, um soldado americano foi ferido, ele levou um tiro, né? Simplesmente na perna, e ele caiu, e os companheiros chegaram e não tiveram a disposição para tomá-lo, colocar sobre os ombros e correr com ele lá para ser socorrido no hospital, mas simplesmente fizeram uma volta, né, ao redor dele ali, uns 4 ou 5, e acabaram de matá-lo com a metralhadora. Tá, né? E os irmãos ficaram chocados, não deu, mas isso é verdade? Falei, por que você está chocado? Falei, não, puxa, isso é um absurdo. Foi porque é absurdo? Não, porque o normal seria se pegar o soldado e levar. Falei, mas não é isso que nós fazemos na igreja. Quando um soldado do Senhor, ele é ferido pelo inimigo, nós acabamos de matá-lo. É isso, irmão? Quantos que puderam entender o que aconteceu com Jimmy Swaggart? Vou dar um exemplo bem claro aqui. Todo mundo joga pedra, irmão. Aí tu fala, tudo falso, lá tá vendo, quando ele dançava lá. Não era o Espírito Santo, sim. Só que agora ele apertou o botão errado, ao invés de apertar o botão do Espírito, ele apertou o botão da carne. Então, irmãos, olha, se nós não aprendemos essa lição do coração de Deus, irmão, edificação é falsa. Vamos ter muita festa, mas é falso. Porque o Espírito, irmão, não esqueça, irmão, o Espírito do que envolve o que Deus está fazendo é Filadélfia. Ainda que a palavra não é a palavra para o amor supremo de Deus, que é o ágape, mas é o filéu. Está vendo? Mas se você ler a descrição de Pedro, 2 Pedro, ele não para no amor fraternal. Ele diz, acrescentai a vossa fé. E ele caminha com 8 virtudes, partindo da fé, mas ele termina dizendo, e ao amor fraternal acrescentai o amor. Então ele diz, ao filéu você tem que acrescentar o ágape. E o que é o ágape? É o amor a todos os homens. Olha, irmão, tem um capítulo do irmão Watchman, num livro chamado O Caráter do Obreiro de Deus. Não está em português ainda. Não está em português. E ele fala sobre o amor pelos homens. Ele diz, se você não aprendeu ainda a amar todos os homens, Hitler, Mussolini, os grandes traficantes de droga, os criminosos, assassinos da história, você não está qualificado para ser um servo de Deus. A palavra dele não é minha. Olha, irmãos, depois do Senhor dar essa descrição, depois do Senhor falar tudo isso a respeito desse povo, irmão, o que nós faríamos? Tem que ter julgamento? Claro que tem que ter julgamento. Claro, a igreja tem que ter disciplina. Mas, irmão, nós esquecemos de uma coisa. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 5, Paulo diz, eu já determinei no meu espírito, juntamente convosco, que esse tal seja entregue a Satanás. Nós achamos que Paulo falou foi assim. Ó, presbíteros, vocês estão no governo da igreja, vocês não vão fazer nada. Tem que pôr esse cara para fora. Você leu só a primeira epístola. Você esqueceu da segunda. Aí na segunda ele fala, com grandes lágrimas vos escrevi. Então, irmão, quando ele escreveu, dizia, me entrega a Satanás. O amor de Deus estava no coração dele. Ele chorava por aquele jovem que estava vivendo com a madrasta. Não era uma alegria para ele.
não é com prazer. Simplesmente põe para fora esse nico. Ele ainda disse, seja entregue a Satanás para a destruição da carne que está comendo a vida dele, mas para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Se ele fosse tratado, se ele fosse entregue a Satanás, e Satanás ia cair sobre ele, sabe por quê, irmão? Quando você é cortado, irmão, da mesa do Senhor, você é como um membro do corpo que está solto, e qualquer pessoa pode tocar. Desculpe, deixa eu fazer uma figura bem bruta para os irmãos. Se eu pudesse perder um dedo, ou esquecer um dedo, tirar o meu dedo e deixar aqui, o que pode acontecer? Amanhã eu chego aqui e descobri que um gato ou um cachorro comeu. E graças a Deus, irmão, no corpo de Cristo não existe isso. Não existe. Se um dia o Senhor, o Espírito Santo te batizou no corpo de Cristo, quando você nasceu de novo, o seu lugar está ali para a eternidade. Não existe esse negócio de tirar você daquela parte do corpo, e aí o senhor tem que perguntar, Miguel, converteu alguém lá na terra? É, senhor, convertemos lá em Almirante Tamandaré. Então pega ele e coloca no lugar do Antônio, que nós cortamos ali agora. Que isso, irmão? Isso é corpo de Cristo, isso é cadáver. Isso é corpo para ser dissecado na medicina. Corta um pedaço daqui. Não, irmão. Uma vez que você está naquele lugar, é para sempre. O que nós não sabemos é se a pessoa nasceu de novo ou não. Não temos certeza. Quem viu? Só Paulo que diz que viu o nome lá. Lembra, se eu não me engano, em Colossenses, que ele fala que ele viu o nome de alguns irmãos no livro da vida. Certamente quando ele foi no terceiro céu. Esqueceram o livro aberto, ele passou os olhos assim. Aí viu os nomes lá e o Senhor falou, Miguel, fecha o livro aí. Paulo está lendo. Ó, irmão, graças a Deus. Porque o nosso parentesco com o Senhor não muda nunca. Se eu estou na terra e eu não posso sair da minha família adâmica, eu sou filho do meu pai e da minha mãe na família adâmica, e eu não posso sair dessa família, ainda que eu me torne o pior indivíduo da terra. Irmão, quanto mais a minha ligação com aquele que é o Criador, é muito maior, muito mais forte o elo. Aqui você dá o braço, tira um pouquinho de sangue, apenas um pouquinho de sangue, e você prova se você é filho ou não daquele casal. Mas em nós, irmão, corre outro sangue. Oh, irmão, só isso é que muda a nossa vida. Não é chicote, não é lei, não é ameaça. E Jesus, quando chegou no final da caminhada dele, ele olhou para Jerusalém, e a palavra de Deus diz que ele chorou. Jerusalém, Jerusalém. Oh, irmão, a gente não pode imaginar o tom da voz. A gente lê no papel morto. Mas se a gente pudesse ver o Senhor, a expressão, o coração dele, partido. E ele diz, quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como uma galinha junta os pintinhos, e não quiseste. Vossa casa ficará deserta, vai ser destruída, vai ser queimada, vai ser derribada no ano 70. Mas irmão, mudou? Oh, irmão, não mudou não. Por favor, não me deixe esquecer. Né? Por causa de eu estar sendo vovô agora, então não estou me chamando aí, né? Eu estou ficando muito esquecido já, estou tentando tomar muito memorial, às vezes para lembrar. Então, irmão, não me deixe esquecer, no finalzinho nós vamos ler um versículo de Zacarias, capítulo 12. Tá? Nós precisamos ler. Você vai ver, irmão, o que é o coração do Senhor com a nação de Israel. Muito bem, irmãos. Deixa eu só mostrar para vocês. Depois de eu fazer essa descrição toda aqui. Então, o que eu estava querendo dizer para os irmãos é o seguinte. Quando nós estamos tratando com uma situação de alguém que está errado. Puxa, irmão, eu me lembro. Quando eu saí, ou melhor, quando eu fui convidado a sair. Né? Na verdade, eu não saí. Mas quando eu fui convidado a sair, não falo isso com maior amor e maior respeito por aqueles irmãos. Deus sabe, na verdade, do meu coração. Né? Mas quando eu fui convidado para sair, eu em Belo Horizonte, irmão Christian, lá em São Paulo. Né? Irmãos, a coisa mudou de uma tal maneira. Eu passava na rua, tinha irmão que passava para o outro lado. Ele não queria passar perto de mim. E se eu estivesse dentro do ônibus, ele virava as costas assim.
Sabe, estava em pé segurando lá naquele, né, balaústre, né? E se ele me visse, ele virava as costas. Ô irmão, só porque eu não estou reunindo mais lá? Então, irmão, quando alguém está reunindo conosco, o irmão reuniu conosco, ele deixa de reunir, como é que nós tratamos aquele irmão depois? É isso, irmão, que eu estou querendo chamar a atenção dos irmãos. Não é que você não tem que ter posição, não é que você não tem que ter a sua firmeza na localidade, não é? Que você pode reunir em qualquer lugar, não é isso que nós estamos falando. Mas quando você encontra com aquele irmão que criou tanto problema, tanta dificuldade, como você olha para ele? Como é seu coração para ele? Você diz, ele é um, nós somos um. Ele diz não, mas eu tenho que dizer, nós somos um. É isso que nós fazemos, irmão? Quando alguém chega e pergunta, irmão, e aquele irmão? Ih, irmão, está lá com você? Ixi, coitado. Olha, irmão, é isso? E ele vai criar problema? Vai, meu irmão, mas se você falar ou não falar, vai acontecer. Agora, irmão, o que eu quero mostrar para os irmãos é isso, é o coração, a maneira como nós tratamos a questão. Porque esse é o coração do Senhor. Quando ele trata, ele vai tratar com esse povo aqui. Você sabe, eles vão ser levados para a Síria. E é um povo duro, mau. Os assírios, sabe o que eles faziam? Eles tiravam a pele da pessoa do corpo e pendurava o cara sem a pele. Aí você pode imaginar, todos nós somos muito bonitos, né? Todos nós somos bonitos. Mas tira a pele para você ver. Há um ditado em inglês que diz, beauty is skin deep. Quem é bom de inglês aí? Beauty is skin deep. A beleza tem a profundidade da pele. Tirou a pele, todo mundo é igual. Irmão, aquele povo é um povo mau, terrível. O que eles faziam com os corpos das pessoas que eles matavam era uma coisa bárbara. Pega um livro de história e bom para você ler, você vai ficar assustado de ver o que eram os assírios. Deus vai tratar com eles, é tratamento duro. Mas, irmão, como era o coração de Deus? Quando ele fazia isso? E olha, irmão, um bom conselho de avô. Tá? Porque avô, os pessoal define como sendo aquela pessoa que os filhos amansaram para os netos montar. Tremenda verdade. Nunca vi uma verdade tão verdadeira. Os filhos amansam e os netos amontam. É isso aí. Mas, irmão, sabe o que é? As pessoas mais novas não sabem. É que quando você vai caminhando e caminhando da maneira correta, você vai começando a descobrir o que é a vida de maneira verdadeira. Tá vendo? Você começa a descobrir que você não pode fazer com o seu filho o que você quer, porque os filhos são herança do Senhor. Herança dele. Então, irmão, se você é aquele pai ou aquela mãe que costuma bater da seguinte maneira, o menino está lá puxando a saia da mãe. Mãe, ela está conversando com... Ó, a mãe está conversando. Aí, mãe, ó, eu vou te dar uns tapas. Entendeu? E sabe o que é a história? Todo mundo conhece, né? Vai puxando, uma, duas, três e tal, e aí dá um pouquinho, quando ela já está, que não está aguentando mais, ela vira e tira o chinelo e escatapumba. Irmão, isso não é disciplina. Isso é descarregamento de raiva. Tá vendo? Irmão, não adianta nada, você perdeu o seu tempo. Para você disciplinar seu filho, você tem que bater e sofrer. Se você não sofrer, não bata. Porque não adianta nada. Aquele bichinho é esperto pra caramba. Ele sabe quando você está descarregando raiva. Paulo diz, não provoqueis a ira em vossos filhos. Sabe como, irmão? Quando você bate com ira. E sabe por que eu posso falar isso hoje? Porque eu apanhei do meu pai e meu filho, você nem imagina como. Meu pai uma vez me deu um tapa. Eu estava assim perto da mesa da cozinha, né? Mesa de uns 6 cadeiras. E eu tinha feito uma coisa desagradável para ele. E ele me perguntou, você fez ou não? Eu falei, não fiz não. E aí a coisa caiu do meu bolso. E eu ainda... cara de pau mesmo, né? O que eu fiz? Pisei em cima, né? E ele viu. Então você não tirou? Não. Ele só fez assim com a mão. Pá! Na orelha. Eu passei por cima da mesa e caí do outro lado. Passarinho cantava de todo lugar. O desenho animado se tornou realidade para mim.
Meu pai era duro, batia pra caramba, jogava cadeira na gente. Você olhava, você tá me olhando de rabo de olho? E julgava assim, quem tivesse da frente. Então, naquela época, antes de ser crente, que eu converti aos 19, eu já orava pedindo a Deus, Senhor, eu quero saber criar meus filhos. Eu quero saber criar meus filhos. E um dia, o filho e a filha estavam brincando. E eu estou lá preparando o meu sermão para pregar. Então não quero barulho, porque se tiver barulho, você não prepara o sermão, né? Porque a coisa é muito espiritual quando você está preparando o sermão, né? Hoje eu deixei de pregar sermão, estou pregando serpé, viu, Haroldo? Serpé. Preguei muito sermão, não resolveu. Eu falei, acho que vou mudar um pouco. E aí, dá um pouquinho, a menina abriu a boca, eu falei, pronto, o garoto foi lá e jogou ela no chão. Ele é mais velho e tal. E entrei no quarto já com chinelo e ele não tinha feito nada. Puxa, quando cheguei mais à noite em casa, né, a esposa chamou e falou, olha, o filho tá aí, o Delme tá triste com você. Mas por quê? Você bateu nele lá e não fez nada. Falei, nossa, e agora? E aquela hora eu bati nele assim, né? Sem controle, né? Aí voltei lá no quarto, fechei a porta com ele. Falei, filho, você não fez nada, né? Não, eu não fiz. Ela caiu sozinha. Falei, pois é, senhor, como é que nós vamos resolver essa questão agora? Eu não sei. Ué, você lembra quantas chineladas que eu te dei? Não sei, 4, 5, 6. Então tá bom, então chinelo aqui, desconta no pai. Eu tinha que pagar, ué. Irmão, ele pegou o chinelo assim, mas levantou mesmo para bater ele. Era bem pequenininho, né? Talvez 6, 7 anos. Aí ele só levantou assim, aí jogou no chão e me abraçou. Mas o quê? Pois é. Sem dúvida. Ué. Certamente. Então, irmão, é isso. Quando o Senhor disciplina, irmão, o coração dele é esse. Irmão, eu peço que você leia isso aqui, para que o Senhor possa falar realmente conosco. Olha só, irmão. Abra comigo no capítulo 11 do Oséias. Os irmãos viram que aqui, ó, pessoal, até o copo aqui tem véu. Submissão aqui. Irmãos, escute, será que eu vou conseguir ler? Capítulo 11, verso 7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém faz. Agora escuta, irmão. Esse povo que o Senhor está dizendo, que é inclinado a desviar-se de mim, depois dessa descrição toda, ele diz, como te deixaria, ó Efraim? Os irmãos viram que nós temos todos os nomes aqui do Efraim? Agora, irmão, presta atenção. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admá? Como fazer-te como Zeboim? Os irmãos sabem o que é isso? Admá e Zeboim? Isso, irmão. Esse aí conhece, ó, o livro de Gênesis, né? É isso, Gênesis mesmo ou não? Porque senão eu vou errar aqui também. Aí, irmão, leia lá. Quando Deus mandou fogo também, destruiu a cidade Admá e Zeboim. Está dizendo, como eu te faria isso, ó Efraim? Como fazer-te como Admá? Agora escuta, irmão. Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Ou seja, as minhas compaixões se acendem todas ao mesmo tempo.
Tá vendo, irmão? Então, não é que não tem disciplina. Não é que não há julgamento. Mas é o Espírito que leva a pessoa no momento do julgamento. Quando você trata com aquela questão, você tem que estar envolvido. Você tem que estar envolvido. Caso contrário, está desqualificado para tratar com o assunto. Deixa eu ler com os irmãos também Jeremias. Jeremias capítulo 31. Me ajuda com a hora, eu estou sem horas. Agora é 4h30. 4h30. Jeremias capítulo 31. Ah, tá. Obrigado. Então, vamos ler a partir do verso 18. Olha só, irmão, as palavras que nós encontramos. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me, fui castigado, como novilho ainda não domado. Está vendo, irmão? Ele foi castigado, mas por quê? Não foi domado ainda. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, sou manso. Foi domado ainda. Então, Efraim se queixava. Castigaste-me, fui castigado, como novilha ainda não domado. Converte-me, serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Bom, isso é Efraim falando. Agora vem as palavras do Senhor. Não é Efraim, meu precioso filho? E o que mais, irmãos? Filho de quê? Irmão, prestou atenção no que nós vemos em Oséias? Está vendo, irmão? Jeremias está profetizando na mesma linha. Está vendo? Ele é um profeta pré-cativeiro. Ele está falando antes. Ele está falando na mesma linha do Oséias a partir do capítulo 4. Do julgamento. Mas de repente tem que abrir um parêntese. Porque o Senhor disse, não pode falar só dessa maneira. Tem que abrir o parêntese. Não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias. Agora escuta, irmão. Irmão, isso aqui é para gravar na Bíblia, irmão. Gravar no coração. Essas palavras, para a gente nunca mais esquecer. Ele diz, pois tantas vezes quantas falo contra ele. Tantas vezes, ou seja, igualmente no mesmo número, eternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Olha, irmão, que coisa impressionante. E aí você lembra que nós falamos aqui no Oséias, no início, ele fala que no capítulo 3, que os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Então aí, irmão, até 2000 anos. Porque não tem templo. Sem um templo eles não podem oferecer sacrifício. Não tem sacerdote. Não tem estola. Está vendo? Mas, irmãos, o tempo está chegando. O Senhor está fazendo uma obra tremenda. O povo de Israel está na incredulidade ainda. Tudo isso que eles estão fazendo lá, irmão, é sem fé. É na base da religião. Sabe? Eles têm conhecimento de que Deus é o Deus deles, que eles são o povo de Deus. Mas, irmão, lembra da profecia do Ezequiel? Do vale de ossos? Está cumprindo aos nossos olhos hoje. Os ossos se ajuntaram e veio carne, veio tendão, veio nervos e pele, mas não havia espírito. Sabe por quê, irmão? Porque estão se levantando hoje, o corpo da nação de Israel está se levantando, está sendo formado, mas eles têm que crer no Messias. Está vendo? Falta o Messias. Então esse movimento que você está vendo lá hoje, de guerra e tudo mais, é um movimento político. Tem a bênção de Deus? Tem, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Irmão, não se esqueça, na Bíblia, quando o Senhor, ele diz que ele se lembra do povo dele, que está em pecado, em erro,
nunca ele diz, eu me lembrei do pacto do Sinai. Nenhuma vez. E por isso, irmão, porque nós não conhecemos essas coisas, nós não conhecemos o coração do amor de Deus, coração de amor de Deus. Ele nunca lhe disse, ele disse, lembrei-me do pacto com Abraão. Irmão, nós não estamos debaixo do pacto do Sinai. Deus nunca fez aliança no Monte Sinai conosco, ele fez com Israel. A aliança do Monte Sinai, ela é condicional. Se obedecerdes, se guardardes, se fizerdes, se agirdes. Mas, irmão, no pacto com Abraão não tem isso. Quando Deus fez um pacto com Abraão, em Gênesis capítulo 15, o Senhor falou com ele, eu vou te dar um filho, eu vou te dar uma terra. E ele disse, como é que eu vou saber isso? Nós não temos cartório aqui. Como é que nós vamos assinar o documento? Ele disse, você sabe como é que faz? Pega os animais aí. E aí correu na mesma hora que ele sabia como é que fazia. E ele partiu os animais pelo meio. Lá menciona os animais que são novilho, cabrito e aves, né? Que não era partido pelo meio. Mas se era um cabrito, um bezerro, ou uma ovelha, partia no meio. E colocava um pedaço de um lado, um pedaço do outro. Tá vendo? E colocar aqueles animais tudo em sangue, ali, ensanguentado. E a pessoa que está fazendo aquele negócio, né? Que não tem um juiz, ele passava no meio daqueles animais partidos e ele dizia, assim me parta Deus, se eu não cumprir minha parte. Abraão falou, hoje eu peguei o Senhor pelo pé, porque eu sei como é que faz isso. Foi lá e partiu os animais e tal, aí de repente ele caiu num sono profundo. O Senhor pôs ele para dormir. E ele dormiu, e no sonho Deus falou com ele que o povo ia passar 430 anos no Egito, Aí de repente diz assim, houve trevas sobre toda a terra. Uma grande escuridão. E aí veio um fogo, uma tocha de fogo, e passou entre aqueles pedaços partidos. E naquele dia Deus fez uma aliança com Abraão. Quando Abraão acordou, ele disse, cadê os elementos? Eu não falei nada. E o Senhor disse, você não tem que falar nada. A aliança é minha. É unilateral. Irmão, Deus nunca nos pediu nada. Nada. Ele passou, ele mesmo jurou. E está escrito em Hebreus capítulo 6. Quando Deus fez aliança com Abraão, não tendo um maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, assim me parta eu, se eu não cumprir o que eu estou prometendo. E o que ele nos prometeu, irmão? A vida eterna. E sabe o que ele fez, irmão? O dia chegou, os anos passaram, os séculos passaram, e ele pegou o cordeiro dele, partiu no meio e pregou na cruz. E disse, assim me parta eu, não tendo maior por quem jurar. Jurou por si mesmo. Irmão, nós só seremos pessoas consagradas se nós somos movidos pelo amor de Deus. Porque o amor de Cristo nos constrange. Não nos deixa opção. Julgando nós assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha, irmão, como eu disse para os irmãos, é lamentável que às vezes os homens e mulheres de Deus que caminharam e chegaram a um certo nível, né, de comunhão com o Senhor, de crescimento, que muitas vezes não se sabe da vida do passado deles. Só se fala das coisas boas. Mas, irmão, quanto fracasso que tem para trás. Quanto fracasso. Se nós formos sinceros, nós teríamos vergonha de passar um filme da nossa vida. E nós queremos muitas vezes mostrar que nós somos super-homens. Que nós não temos problema. Não é assim, irmão. Eu sei que naquele dia meu filho foi ganho, quando ele descobriu que o pai dele tinha erro. Ele não sabia. Mas naquele dia ele descobriu. Graças a Deus o nosso pai não tem erro. Mas olha, irmão, na palavra de Deus, eu fiz uma pesquisa bem completa com uma concordância, né, do Young, do Strong, bem completa.
E eu procurei, né, compartilhei até com os irmãos aqui de São José dos Pinhais, há um tempo atrás, sobre a palavra lembrar. E peguei tudo, que Deus lembra, o que Deus se lembrou, o que Deus vai lembrar, o que Deus não lembra. Né? Foi bem, alguns dias bem completos nós compartilhamos sobre isso. Irmãos, tem 2 vezes na Bíblia, 2 vezes que eu encontrei, desculpe, não vou dizer que é só essas, mas até onde eu descobri, 2 vezes, e como eu não vim preparado para me pregar, os irmãos sabem, eu vim correndo para cá para estar com os irmãos aqui, eu não fui convidado para falar, né? E eu não trouxe, até a minha Bíblia eu esqueci, estou usando a Bíblia emprestada aqui do irmão que me emprestou. Dessa vez eu esqueci, porque é questão de velhice mesmo, né? É velhice, está ficando velho, vai esquecendo as coisas, né? Esqueci a Bíblia em casa. Mas, irmão, eu consegui um lugar. Eu lembro, peguei uma Bíblia emprestada do irmão e com concordância e descobri um lugar. Há um pedido, irmão, do salmista. E tem um outro lugar que eu te dando o lugar do salmo, você pode procurar que você vai encontrar um outro lugar. De alguém que está fazendo a mesma oração, 2 vezes só. Então deixa eu ler para os irmãos no Salmo 25. Salmo 25. Verso 5. 25, verso 5. Diz o salmista. É Davi, né? Salmo de Davi. Ele diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Agora escuta, irmão, o pedido dele. Está vendo? Aqueles que já caminharam um pouco mais na vida, na idade, vão entender isso aqui. Então ele diz assim: não te lembre dos pecados, dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Está vendo? Se você procurar por essa referência, você vai encontrar um outro lugar que tem o mesmo pedido: Senhor, não te lembre dos pecados da minha mocidade. Porque são muitos, irmãos, muitos. É porque eles acontecem de maneira oculta. Alguns, infelizmente, acontecem e aparecem. Está vendo? E o Senhor vai ganhar o nosso coração, é por isso que Ele vai usar de misericórdia conosco, igual usou com Efraim. Mesmo no pecado, mesmo no erro, diz: você é o filho das minhas delícias. As minhas entranhas se comovem diante de mim. Por causa do pecado? Não, irmão, porque é o filho dele, é filho. E aí os irmãos sabem que tem 2 vezes, tem 2 vezes que pediu: Senhor, não lembro dos pecados da minha mocidade. E parece que Deus respondeu dizendo 2 vezes, que é o que eu encontrei também, não vou dizer para você que é só esse lugar, mas 2 vezes ele falou: eu não me lembro jamais dos seus pecados. Hebreus capítulo 8, Novo Testamento, Hebreus. Hebreus 8. A partir do verso 8. E de fato, repreendendo-os diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Ou seja, o pacto de quê? Do Monte Sinai. Está vendo? Ele diz: não mais. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei, essa aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo... Verso 17. Verso 16. Esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém nos seus corações as minhas leis e sobre as suas mentes as inscreverei. E acrescenta:
Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Olha, irmão, que coisa maravilhosa. Confessou, tomou uma posição. O Senhor disse: eu não me esqueço. Ainda que tem crente que ele tenta fazer uma coisa, ele consegue fazer uma coisa que Deus não faz. Ele vai lá e peca uma vez, pede perdão. Volta a segunda, pede perdão. Na terceira vez ele volta todo envergonhado. Aí disse: ô Senhor, eu nem sei como chegar diante de ti. E o Senhor disse: ah, é? Por quê? Assim, ó, a terceira vez que eu venho aqui pedir perdão pelo mesmo pecado. Ele falou: ué, mas é a terceira vez? É, o senhor não sabia? Não, para mim é a primeira. Não, semana passada eu tive, daqui a 15 dias passado. Eu falei: não, você vai desculpar, mas eu não me lembro. O crente lembra, mas ele não se lembra. Sabe por quê, irmãos? Está escrito lá no livro de Miqueias, o último versículo, que Deus lança nossos pecados no fundo do mar e jamais se lembra deles. Olha, irmão, se nós fôssemos dar um final, uma decisão para a situação de Israel, esse povo que virou as costas para o Senhor, né, que tratou o Senhor daquela forma, crucifica-o, nós queremos Barrabás. E outras, né, que nós sabemos quantos erros, quantos pecados, quantas ofensas. Nosso irmão ontem falou para nós um pouquinho aqui sobre José, né, o irmão Gonçalo. Ô irmão, que encontro vai ser aquele. Está vendo? Porque o José, ele foi rejeitado pelos irmãos, ele era amado do pai, mas foi rejeitado pelos irmãos, teve que casar com uma noiva gentia. Somos nós. E Jesus com a noiva gentia, porque os judeus rejeitaram. Tá vendo? Mas um dia vai ter fome na terra e eles vão ter que procurar. Ah, irmão, o dia que eu ver aquele encontro de José com os irmãos dele, irmão, que coisa. Você pode imaginar quando eles virem, né? Não sei o que os irmãos pensam do sinal, aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Se será realmente uma cruz, né? A Bíblia não fala, seria uma conjectura, mas é bem provável, para lembrar daquele que foi crucificado. E eles verão aquele a quem traspassaram. Então, irmão, Zacarias, ele fala muitas coisas maravilhosas. Que desde que o Senhor Jesus morreu na cruz, já foi aberta uma fonte para purificar a nação de Israel. Tá vendo? Já foi aberta uma fonte. E o Senhor ainda vai derramar Espírito, olha onde está aqui, ó, 13:1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Mas, irmão, quando o Senhor Jesus encontrar com aqueles que o negaram, que o rejeitaram e que o traspassaram, irmão, escuta só o que o Espírito Santo registrou para nós aqui. Verso 10 do capítulo 12. E sobre a casa de Davi, e os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Os irmãos estão vendo? Ele está falando exatamente do momento que o Senhor volta e que Israel vai ver que era o Messias deles, que eles crucificaram. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Adadrimon no vale de Megido. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte e suas mulheres à parte, e a família da casa de Levi à parte e suas mulheres à parte, e a família dos Simeitas à parte e as suas mulheres à parte. Então, irmão, está tendo um encontro ali. E de repente alguém vai chegar e vai contemplar aquele Senhor que está ali, com a sua fronte rasgada pelos cravos, o lado rasgado, e os cravos que perfuraram a mão. E alguém vai olhar para aqueles sinais e vai perguntar o que está no versículo... desculpe, irmão. Eu estou... Não é esse capítulo, desculpe. Sim, capítulo 13, desculpe. Eu sei que é versículo 6, mas falei, já passamos os 6 aqui.
Então ele diz, quando abrir a fonte, né, aberta para a casa de Davi, para que eles sejam purificados. Então o verso 4 diz, naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza. Nem mais se vestirão de pano de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá, não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser, que feridas são essas? Como é que diz os irmãos aí? Que feridas são essas? Nas tuas mãos. No meu que diz no braço. Porque eu estou achando estranho aqui, porque eu nunca li essa versão braço. Que feridas são essas em tuas mãos? Está vendo, irmão? São essas pessoas que estão perguntando para ele. É a própria nação de Israel. O que o senhor vai responder? Ele diz, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Está vendo, irmão? Esse coração de Deus. Tem sofrimento? Tem. Como tem sofrido a nação de Israel? Como eles têm padecido? Mas, irmãos, o amor de Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. Me permita só um minutinho. Eu vou ler para os irmãos a tradução, né? Apesar que tem alguns irmãos que sabem inglês muito bem, eu tentei traduzir da melhor maneira possível. O amor de Deus. No original, estaria mais ou menos traduzido bem ao pé da letra. O amor de Deus é muito maior do que a língua ou a pena possam descrever. Ele vai além da mais elevada estrela e alcança o mais profundo inferno. Ao casal culpado, curvado pela ansiedade, Adão e Eva, Deus deu seu filho para ganhar. Seu filho errante ele reconciliou e perdoou seu pecado. Quando anos sem fim passarem e tronos e reinos terrenos caírem, quando os homens que aqui recusam orar, clamarem pelas rochas e montanhas, o amor de Deus certamente ainda perdurará, sem limites e forte, graça redentora para a raça adâmica, o cântico dos santos e dos anjos. Se pudéssemos encher o oceano com tinta e transformar os céus em pergaminho, e se todas as hastes na terra fossem penas, e cada homem um escriba profissional, o descrever o amor de Deus acima tornaria o oceano seco e nem tudo caberia no rolo, embora esticado de céu a céu. Conta-se uma história de um indivíduo que foi condenado, não sei se nos Estados Unidos ou na Inglaterra, a mais de 100 anos de prisão, porque os crimes dele eram realmente bárbaros, terríveis. Então a única maneira foi se determinar que ele fosse banido, exilado para uma ilha e ficasse preso numa cela sozinho, para terminar, né, talvez 30 anos que ele tinha, não sei quantos anos, mas que pagasse até morrer. E aquela cela, os soldados só tinham coragem, por causa da periculosidade daquele indivíduo, de abrir uma janelinha e colocar a comida de manhã e no almoço e de tarde. Não podia abrir a porta. E aí um dia eles chegaram e notaram que a comida que tinha deixado no dia anterior estava lá. Aí tiraram, colocaram outra. Aí de tarde voltaram, a comida estava lá. Então ficaram preocupados. Chamaram o chefe, né? E ele falou, olha, vamos ter que olhar. Porque chamaram, ele não respondia, então armaram todo mundo na porta ali com as armas e tal, e alguém foi lá, abriu aquela porta enorme de madeira e já sentiram o cheiro do cadáver, né? E aí se depararam com uma coisa tremenda. Ele estava morto, mas escrito na parede. Estava escrito na parede. Esse hino. Sabe por quê? Porque a única coisa que ele via na janela era o céu e o mar. E ainda que o mar se tornasse em tinta e os céus em papel, todos os homens fossem exímios escrivães, e todas as hastes das plantas e das flores, cada ramo, fosse uma pena. Ainda assim, o mar daria o fim, o céu não caberia descrever o amor de Deus. Louvamos o Senhor.
Senhor, que quando nós estivermos diante da tua mesa, Senhor, para partir o pão, não nos deixes esquecer, Senhor. E ali está o teu corpo que foi ferido, o teu sangue que foi derramado. Separados um do outro para testemunhar a tua morte. Senhor, nos faça lembrar que mesmo que o Senhor nos discipline, o Senhor faz isso com lágrimas. O Senhor sofre conosco. O Senhor padece. O Senhor é afligido com toda a nossa aflição. Ó Senhor, que teu amor possa nos constranger. Não nos deixar opção, Senhor. Sem escolha. Que nós possamos correr para os teus braços. Como o nosso irmão disse hoje pela manhã. Um culto, Senhor. Um sacrifício único. Na vida de cada um de nós. O Senhor é digno, o Senhor merece. Louvado, bendito seja o teu nome. No nome do Senhor Jesus. Irmãos, o Zacarias